Onipotente, eterno, justo e misericordioso Deus, dai-nos a nós, míseros por causa de vós, fazer o que sabemos que quereis, e sempre querer o que vos agrada, para que interiormente purificados, interiormente iluminados e abrasados pelo fogo do Santo Espírito, possamos seguir os passos de vosso dileto Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e unicamente por vossa graça chegar a vós, ó Altíssimo, que em trindade perfeita e unidade simples, viveis e reinais, e sois glorificado como Deus onipotente, por todos os séculos dos séculos. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como a irmã, nós já começamos a gravação, e aí a gente faz só uma breve apresentação, né? Eu sou Franci Carla, atualmente estou como coordenadora da promoção vocacional deste regional, né? Nordeste B1, Paraíba, Rio Grande do Norte, e hoje eu estou aqui na função de ajudar nessa mediação, porque nosso irmão Marcos Érico, que é o nosso coordenador de formação regional, ele está em outra missão, né, franciscana também, lá no núcleo em Lagoa Nova, que é um núcleo da OFS, que tem tem sido uma alegria muito grande para o nosso regional também, porque tem lá 31 irmãos formandos, e hoje o irmão Marcos Érico está lá presente, que também é o padre de lá, um franciscano secular, e fez o convite para que ele pudesse participar, né, no novenário como pregador na noite de hoje. Hoje também nosso regional também se alegra com a profissão de 16 irmãos na fraternidade São Vicente e Fé, lá São Vicente do Seridó, e nesse momento também está acontecendo essa profissão dos irmãos. Então, 16 novos irmãos professos estão chegando no nosso regional, né? E hoje aqui a gente vai refletir um pouquinho com a ajuda do nosso irmão Ângelo Fernando, né? Ele é lá da fraternidade São Francisco de Assis, da Vila Clementino, na cidade de São Paulo, do Regional Sudeste 3. Então, rapidamente, aí eu faço essa apresentação. Ele vai refletir conosco o tema a relação de política e fé nos documentos da UFS, se faz parte da espiritualidade franciscana secular. E aí o irmão, a partir de agora, fica à vontade também para fazer sua apresentação, se quiser acrescentar um pouco mais também do que eu falei. É uma apresentação breve, mas desde já também nós, enquanto regional, enquanto fraternidade aqui presente, também a gente agradece a sua disponibilidade em aceitar o convite. Fica à vontade, irmão. Paz e bem. Paz e bem. Estou muito honrado com o convite, fiquei muito feliz, né, quando o Marcos Érico me convidou para falar para vocês, que é uma coisa que eu sempre falo nas visitas fraternas que faço, que além de ministro da minha fraternidade, eu também sou coordenador aqui, um dos coordenadores de distrito do Regional Sudeste 3, né? Então, eu sempre digo que quando estou reunido na minha fraternidade local com os meus irmãos e irmãs, eu estou na minha fraternidade. Se eu estou no meu regional, visitando uma fraternidade ou num encontro distrital, regional, aquela é a minha fraternidade. Se eu estou num evento do nacional, essa é a minha fraternidade. Se eu estiver num evento internacional, esta é a minha fraternidade. Então, estamos aqui em fraternidade, né? Isso me deixa muito feliz, porque sempre que encontro irmãs e irmãos da UFS do Brasil inteiro, eu me sinto realmente como se eu estivesse na minha fraternidade local. Tenho por todas as irmãs e todos os irmãos o mesmo carinho que tenho pelos meus irmãos da minha fraternidade local. E eu faço sempre questão de pontuar isso, porque uma dos pontos que mais são levantados nas fraternidades é a questão do sentimento de pertença, né? Do franciscano, da franciscana secular,
que tem perdido, tem deixado que a chama se apague, coisas assim a gente ouve muito. Então, faço questão de pontuar isso. Então, estamos em fraternidade aqui reunidos e fico muito feliz. Não acho mais nada a acrescentar do que a Franciscarla falou sobre mim. Acho que a gente já pode começar. Eu vou compartilhar a tela para que todos possam ver. Digam-me quando tiver. Franciscarla, você que consegue falar, veja se está aparecendo aí. Tá, né? Tá aparecendo. Perfeito. Eu vou deixar de ver vocês para poder fazer a mudança aqui das telas. Então, vamos lá. Assim, além de ministro da minha fraternidade, o primeiro cargo que eu tive, que a minha fraternidade me deu de serviço, minha fraternidade local, foi como animador JPIC, né? E essa questão, até porque da minha formação, além de sou formado em Direito, trabalho na Justiça Federal, a questão de JPIC sempre foi colocada para mim como talvez uma coisa ligada com o direito, e depois, quando eu comecei a entender JPIC, eu vi que o JPIC nada mais é, e eu explico para os leigos e até para os irmãos e irmãs, que JPIC é o franciscanismo da prática, né? A gente pode ficar em casa, na fraternidade, em qualquer lugar, estudando as fontes, lendo textos do magistério papal e tudo, mas tudo isso é questão de estudo. Quando o franciscanismo se põe em ação, né, na prática, é por JPIC, seja no cuidado com a casa comum, seja no cuidado com o irmão, seja no atendimento aos mais necessitados. Então, JPIC tem esse caráter de ser aquilo que Francisco nos pediu, né? De cuidar do próximo, da criação. E nesse contexto, essa pergunta, se o carisma, se faz parte do nosso carisma, né, da espiritualidade franciscana secular, essa relação política e fé, como é que onde ele se situa? E aí, essa nossa conversa da noite, e deixo aberto, né, para o final, para a gente poder tirar dúvidas e considerações, mas a ideia aqui é mostrar, com base nas fontes mesmo que nós temos, se nós devemos, como franciscanos e franciscanas seculares, atuar de forma política na sociedade, né? Então, eu vou ter um roteiro aqui para a gente seguir, ó. Eu vou falar desses textos para a gente poder conversar, né? Vamos falar de um texto de Aristóteles, que é a política. Vamos falar da carta aos governadores dos povos, uma carta de São Francisco de Assis, a carta encíclica da Fratelli Tutti, do Papa Francisco, especificamente no capítulo 5, a melhor política. Vamos também tratar da nossa regra, onde ele fala como é que nós, franciscanos e franciscanas, temos que atuar na sociedade. E, por fim, eu vou encerrar com o livro Como as Democracias Morrem, de dois professores de Harvard, que, inclusive, o Stephen Levitsky foi entrevistado no Roda Viva, que é um programa aqui da TV Cultura de São Paulo, mas que é transmitido para o Brasil inteiro. Caso vocês não tenham assistido, ou se puderem assistir, está no YouTube, a TV Cultura coloca todos os Roda Vivas, né, todas as entrevistas do Roda Viva, na íntegra no YouTube, para ser assistido quando puderem e quiserem, né? Então, fiquem à vontade, recomendo vivamente, depois da palestra, ou quando vocês tiverem oportunidade, assistir essa entrevista dele, que é muito boa. Então, vamos começar. Para a gente situar o que é política, né, eu gostaria da gente começar, né, falando qual é a definição mais clássica de política, que Aristóteles escreveu no livro A Política, né, que ele deve ter escrito entre 335 e 322 antes de Cristo. Veja que é um texto que já tem aí mais de 2.350 anos, né? Diz Aristóteles, o homem é, por natureza, um animal político, social. O homem aqui, entendamos o ser humano, né? O ser humano é, por natureza, um animal político, tem primeiro na família a sua socialização e garantia da manutenção da vida, em seus aspectos financeiros e educativos. Mas é na polis, que é comunidade organizada, os cidadãos, ou seja, a cidade, né, que se realiza plenamente, encontrando no fiel cumprimento das leis a justiça, dado que só podemos ser felizes no exercício da justa medida, ou seja,
sendo prudentes e encontrando meio termo em nossas ações. Essa definição é uma dos textos mais conhecidos de Aristóteles, né, que fala que o ser humano é um animal político, é neste livro, A Política, no livro 1, capítulo 1 desse livro, parágrafo 9º. Então, a gente hoje vive numa época que na internet a gente tem as pessoas colocam citações assim, meio esdrúxulas, você não sabe se aquilo é daquela pessoa mesmo. Eu faço questão, além de não só dar a citação, mas dar a fonte, né? Então tá aí, quem quiser procurar no livro, tá nesse local aí. O que é importante nesse ponto que Aristóteles nos traz, né? É que o homem é por natureza, né? O ser humano é por natureza um animal político, né? Ele encontra a sua plenitude no momento que ele está em comunidade. Para nós, franciscanos e franciscanas, o que é estar em comunidade? É estar em fraternidade. Foi o que São Francisco nos pediu, né? Não existe franciscano e franciscano sozinho. Não tem, ele não deu para nós uma regra de eremitérios dos franciscanos seculares. Não. Nós, diferentemente dos nossos irmãos da primeira ordem e das nossas irmãs da segunda, a gente vive em fraternidade com a reunião da nossa fraternidade. Mas por sermos seculares, é na comunidade que a gente extrapola isso, a ponto da pessoa ver como nós agimos em determinadas situações e para ele se perguntar, nossa, que pessoa diferente, o que ela tem? Ah, ela é franciscana. Ela é franciscana. Então, isso tem que ser uma marca que as pessoas identifiquem em nós, que para além do tal que nós possamos eventualmente carregar, que já não usamos hábito há muito tempo como seculares, né? A nossa marca que tem que ser as nossas ações em sociedade, né? E Aristóteles vem falar que a justiça nasce no convívio social e no cumprimento das leis. Veja, quando a justiça, quando você descumpre uma norma, aí está ocorrendo uma injustiça, perfeito? Seja com o outro, seja com a polis, né, com o Estado. Então, se você seguir as leis, a justiça está sendo feita, porque, em tese, você está com as leis tentando o justo, né? E, por fim, ele trata nesse trecho que a prudência e o justo meio, né, o meio termo, são critérios éticos da boa política, ou seja, se você agir no meio termo, né, com bastante prudência, você vai estar sempre no caminho certo da boa política. Porque se você quiser privilegiar alguém, ou faria pouco a meu opinião primeiro, como infelizmente muitas pessoas acabam agindo, principalmente no Brasil, aí você tá sendo injusto e você está fazendo a má política, né? Então, essa definição primeira, de que nós somos animais políticos, aqui é o ponto mais importante. Por isso, só por isso já dá para entender que, como franciscana secular, nós não podemos falar, não, eu não tenho que falar de política, eu não gosto de política, eu não quero saber de política. A gente pode ter essa posição perante a sociedade, mas sabendo que não escolher alguma coisa já é uma escolha. Decidir não escolher, você está deixando que escolham por você. Decidir não agir, que é a omissão, que é a indiferença, também é uma ação, né, desse sentido de você decidiu não agir, né? O Evangelho de amanhã, domingo de amanhã, é a passagem do rico, que morre e fica lá pedindo para o Lázaro que que molhe a boca dele, que está junto com Abraão e tudo mais. Mostra o ponto central desse Evangelho de amanhã é justamente a indiferença. Jesus fala que nós não podemos ser indiferentes, porque o rico poderia ter feito algo para ajudar as pessoas e não fez porque não quis fazer, né? E por isso ele estava sendo julgado pelo bem que ele não fez, né? Não pelas maldades que ele tal porventura tenha feito. Está claro que ele estava ali naquele momento da morte dele, sendo julgado pelo bem que ele não fez. Então, nós temos que tomar uma atitude. Se nós somos seres políticos, animais políticos, e o franciscanismo nos chama a ter uma atitude política perante a vida, a gente tem que agir. Agora, como agir? É aí que a gente se vale dos textos, né, das fontes franciscanas, que são sempre o fundamental para nós.
É óbvio, né? São Francisco deixou muitos textos para nós, né? Nós temos, não vou falar nem das fontes em si, estou falando dos escritos, né? São Francisco deixou 31 escritos para nós, né? 11 cartas, 11 orações e 9 regras. E todos esses textos, eles têm muita coisa que o franciscano e a franciscana secular não olha, né? A gente, e na formação, eu deixo sempre isso muito claro. Nós temos que voltar, sempre que possível, para as fontes, para as biografias, as geografias de São Francisco, mas, sobretudo, para os textos de São Francisco, para os escritos dele, né? É óbvio que muita coisa tem que ser interpretada, muita coisa tem que ser analisada no contexto, que aquilo foi escrito para a Idade Média, mas não nos esqueçamos que um homem que viveu há mais de 800 anos, na Baixa Idade Média, que vivia numa época de reis, de rainhas, de príncipes, de nobres, ele, para escolher o ministro da ordem, esse ministro era eleito. Então, veja que ele, ainda que estivesse lá naquele tempo, né, que tinha, as coisas eram de Deus, que Deus indicava os reis e coisa e tal, ele entendia que para ser ministro tinha que ser eleito, há 800 anos. Além disso, quando Francisco escrevia para os irmãos da primeira ordem, ele colocava os irmãos isso, os irmãos aquilo. Quando ele escrevia para Clara ou para as irmãs, ele escrevia as irmãs, as mulheres e tal. E quando ele escrevia para nós da terceira ordem, que são as cartas aos fiéis, que nós devemos ler sempre que possível nas nossas fraternidades, ele coloca sempre assim: aqueles e aquelas, homens e mulheres, irmãos e irmãs, hoje que nós fazemos muito com inclusão, de falar assim, bom, sejam bem-vindos sejam bem-vindos e bem-vindas à paróquia São Francisco de Assis, por exemplo, uma forma inclusiva, ainda que nós saibamos que o português, quando eu coloco no plural, masculino, eu estou incluindo as mulheres. São Francisco, há mais de 800 anos, ele já escrevia separado, enfatizando que eram homens e mulheres, aqueles e aquelas. Então, peço que vocês leiam, sempre que possível, a carta aos fiéis, que é tanto da primeira receição quanto da segunda, que São Francisco trata dessa forma. Na carta aos governadores, que é o texto que nós vamos ler aqui agora, que foi escrito muito provavelmente entre 1220 e 1224, ou seja, há mais de 800 anos essa carta foi escrita, São Francisco escreve para os governadores dos povos. Quem eram os governadores dos povos naquela época, né? Ela foi escrita para prefeitos, para cônsules, para juízes, né? E ele chama de podestás, que nós vamos ler um trecho aqui, que eu lerei para vocês, na verdade. A todos os podestás, que são as autoridades, a gente pode chamar assim, e cônsules, juízes e governadores em toda a terra, e a todos os outros aos quais chegar esta carta, Frei Francisco, vosso servo pequenino e desprezível no Senhor Deus, desejando a todos vós saúde e paz. Por isso, eu vos rogo, com reverência, como posso, que por causa dos cuidados e solicitudes deste século, que tendes, não entregueis o Senhor ao esquecimento, nem vos desvieis de seus mandamentos, porque todos aqueles que os entregam ao esquecimento e se desviam de seus mandamentos estão malditos e serão por ele lançados no esquecimento. Veja, a carta aos governadores revela uma visão profundamente espiritual do poder na qual os líderes, na visão de Francisco, devem exercer suas funções com consciência da finitude da vida. Ninguém é dono de nada, nem líder de nada, nem autoridade de nada para sempre. Além disso, são chamados a agir com justiça, reverência e humildade. Lembrando que justiça, reverência e humildade é o mínimo que se espera dos governadores, dos governantes que nós temos. Por que Francisco diz assim? Que se ele agir com justiça, reverência e humildade, ele não se esquecerá daqueles que mais necessitam. E além disso, Francisco também deixa claro que nós precisamos que os governantes, né, precisam promover a honra de Deus em suas cidades e comunidades.
Muitas pessoas acham que um governante ficar falando em Deus, em família, que ele já está cumprindo essa parte. Não só. É dar, na medida dos poderes conferidos a esses governadores, dos povos, o que lhes cabe fazer. Se falta remédio no posto de saúde por desvio de corrupção, isso ele já está desonrando o Deus, que Deus pede que nós, que os mandamentos, que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a nós mesmos. Se nós pensarmos só em nós, nos desvios que porventura possam ser feitos, isso vai faltar na ponta. Vai faltar no medicamento, vai faltar numa estrada que não vai estar corretamente cuidada, que pode ocasionar um acidente, pode ocasionar a morte de pessoas, pode dificultar o acesso de uma ambulância para socorrer uma pessoa, e essa pessoa vira óbito justamente porque não deu tempo de chegar no socorro, ou até o socorro chegar até a pessoa, porque caiu uma ponte, ou a ambulância ficou presa num buraco, ou num congestionamento devido a um acidente, porque a ponte ou a estrada não estava bem conservada. Vejam que são coisas que são necessárias, que não é só colocar uma cruz na parede, ou falar que Deus abençoe essa cidade, que já está resolvido o problema de honrar a Deus. Isso é da boca para fora. Nós temos que fazer ações. E é isso que Francisco nos pede, que nós temos que agir com justiça, reverência e humildade, né? E é isso que nós, como cidadãos e cidadãs, temos que cobrar daqueles que nós colocamos lá. Porque a gente só lembra que a gente tem que votar no dia da eleição. Quantas pessoas, se você perguntar na sua fraternidade, se lembram quem votou para deputado estadual? Não lembro. Quem votou para vereador? Às vezes, quando a cidade é bem pequenina, às vezes talvez lembre. Mas muitas vezes não, nem nessas cidades a pessoa se lembra. Quem ela votou para deputado federal, ou senador, presidente, governador, até lembra. Mas estes cargos, a gente viu essa semana, com essa PEC da bandidagem que queriam aprovar lá no Congresso, como é fundamental que nós tenhamos consciência, como franciscanas e franciscanas, se a pessoa tem esses compromissos que Francisco coloca para nós como fundamentais, para a gente poder ter um melhor Congresso e não jogar toda a responsabilidade sempre só no prefeito, só no governador, só no presidente. Será que são só esses três que são o poder? Não. Temos os deputados estaduais, deputados federais, temos senadores, temos vereadores. Todas essas pessoas, nós temos que ter a mesma consciência e exigir as mesmas coisas. Francisco, nessa carta aos governadores, ele propõe uma política do reino de Deus, em que a autoridade temporal é ordenada ao serviço da salvação eterna dos súditos. Seu ideal é um governo fraterno, ético e devoto, cuja maior preocupação não seja o poder, mas a vida segundo Deus. Aí você pode dizer, mas isso como a gente, esses políticos, somos nós que votamos neles. Não existe 100% de políticos corruptos, como não existe 100% de pessoas corruptas. A gente sabe que não existe país no mundo onde o Congresso seja honesto e a população corrupta, ou que o Congresso seja corrupto com a população honesta. O nosso Congresso é reflexo da nossa sociedade. E nós, como franciscanos e franciscanas, temos que alertar as pessoas ao nosso redor. Primeiro em nós escolhamos corretamente os nossos representantes. Mas um voto só não faz diferença. Faz sim. Porque no fundo, nunca é só o seu voto, né? A gente está em grupos hoje, está nas nossas bolhas e tudo. A gente pode sim influenciar muitas pessoas. E como franciscanos e franciscanas temos esta função também. Nos cabe dar exemplo, de discutir nas nossas fraternidades se tais políticos estão representando, seguindo o que Francisco colocou na Carta dos Governadores. Será que essa autoridade tem noção de que ele está lá para ser a salvação eterna dos seus liderados, dos que aqui Francisco chama de súditos, né? Mas que são da população, dos cidadãos e cidadãs que votaram nessas pessoas? Até para aqueles que não votaram, eles são os representantes.
aqueles que decidiram não votar, aqueles que ainda não votam, como os menores de idade, ou os maiores de 70, que não são mais obrigados, para eles também, eles devem satisfação. Ah, mas eu não preciso criar um berçário, uma escola infantil, porque criança não vota. Tudo bem, mas a mãe vota, o pai vota. Então, a gente tem que ter essa noção. Isto é agir como franciscano e franciscana, conforme São Francisco nos pede. Essas pessoas não são, esses políticos não são impostos a nós escolhemos essas pessoas. Então, nós temos que ter esse olhar. Esta pessoa, ela age conforme Francisco nos indica. Eu não posso exigir que ele haja como Francisco. Não, exigir você não pode. Mas você pode escolher pessoas que, pelo menos, se comprometam a ficar mais perto de Francisco do que a gente tem percebido. É natural que pode um franciscano e uma franciscana ser candidato? Pode, né? Mas neste momento que Francisco pede para nós, e essa política do reino de Deus não pode ser do poder pelo poder, né? Simplesmente. A gente vê isso muito acontecendo na política, né? Mas que esse governo tem que ser fraterno, ético e devoto. Não só devoto, está falando de Deus, mas agir de forma ética. Ser um governo fraterno, que não prega divisão, que prega inclusão, que traga as pessoas em necessidade. Francisco, que era uma pessoa rica, né, teve uma infância, uma juventude rica. Ele pegou e ficou com os ricos sempre? Ou no momento da vida dele, ele optou para ficar nos leprosários de Assis, ficar junto aos pobres de Assis, os marginalizados de Assis. Então, é para estas pessoas que nós temos, quando voltarmos, pensar. Porque é a única forma. A opção diferente do voto, que a gente reclama tanto, que está aí, é escolher bem. E não deixe falar que não quer mais votar. Tipo, houver uma ditadura, ou um regime de exceção, onde a primeira coisa que fazem é tirar o voto das pessoas. O que nós temos que fazer, não vamos entrar naquela coisa simplista, mas o brasileiro não sabe votar. Não, se a gente não sabe votar, não é uma pessoa, o Brasil inteiro não está sabendo votar. Alguma coisa tem que acontecer. Um congresso que reflita o interesse mais pessoal deles, que eles estão um pouco se lixando para nós, ou que tem que fazer com os desígnios do país, com as questões que realmente importam, não merece o nosso voto. Porque esse governo não estará nem sendo fraterno, nem ético e nem devoto. Não basta falar de Deus na hora que está pedindo o seu voto, e num grupo lá privado, quando pegam o celular dessas pessoas, é um palavrão atrás do outro, é maldade, temos que acabar, temos que matar todo mundo. Nós somos, como Francisco pedia, e nós nos cumprimentamos com paz e bem, essa paz e bem não passa da porta para fora. Nós somos instrumentos de paz, devemos ser instrumentos de paz. Nós não podemos votar em candidatos que pregam armas, que pegam divisões, que pega extermínio do adversário, que eles não entendem nem como adversário, mas como inimigos, porque esse discurso de ódio que corrompe a política no Brasil, corrompe famílias, faz com que se afastem, que as pessoas briguem dentro das próprias fraternidades, né? Então isso é muito ruim. Nós temos que tomar atenção a isso, porque isso vem, esse discurso de ódio, ele é propagado, né? E o discurso de ódio é a pior coisa que existe. Isso é completamente antifranciscano. Todo discurso de ódio é antifranciscano. Francisco pregava a paz. Se você ouvir alguém pregando, que se diz franciscano ou franciscano, com discurso de ódio, você tem que lembrar que ou ele está no lugar errado, ou ele não entendeu o que ele leu, o que ele professou, né? Porque alguma coisa está errada. Porque se você ousa dizer que é franciscano e franciscana, que segue um santo que pregou a paz a vida toda e faz um discurso de ódio, está errado, está muito errado. Temos que lembrar que o discurso de ódio é o começo de todos os grandes crimes da humanidade. O nazismo não começou com câmaras de gás, com a morte dos judeus nos campos de concentração e de extermínio. Ele começou com um discurso de ódio, quando tratava os judeus como animais, como ratos, como era muito comum naquela época. Quando você descaracteriza o ser humano como um ser humano e transforma ele numa peste, numa praga, como um rato, aí fica fácil você poder matar. Que é isso que você faz.
Alguém que fica com dó de colocar uma ratoeira em casa, quando a casa está infestada de ratos, às vezes em cima com perigo de doenças para os seus filhos. Você compra uma ratoeira, você compra lá as armadilhas específicas para ratos. Se você faz com seres humanos, isso é discurso de ódio. Então, como franciscanos e franciscanas, nós temos que nos afastar de políticos que tenham discurso de ódio. Isso é fundamental. Ou você deixa de ser franciscano e seja mais correto com você, mais, não vou nem chamar de ético, mas menos hipócrita. Eu sou franciscano e gosto de discurso de ódio. Então, ou você não entendeu o que é ser franciscano, ou você não está percebendo como você está sendo manipulado. Então, as pessoas têm que ter... E como nós temos irmãos e irmãs que às vezes têm esse discurso, nós temos a obrigação de admoestar esses irmãos e essas irmãs. Peraí, vamos ler aqui o que São Francisco nos disse. Não adianta cantar, Senhor, fazer de um instrumento de vossa paz, e no grupo até da fraternidade compartilhando fake news e discurso de ódio. Isso não é franciscano. Isso nós temos que ter muito claro. O Santo da Paz nunca pregou discurso de ódio. Né? E nós não podemos achar isso normal. Isso é política, então eu não me meto. Não. Você também está submetindo. Será que você é São Francisco não submetiu? São Francisco não tinha animador vocacional, São Francisco não tinha grupo de WhatsApp, São Francisco não tinha site para chamar irmão, para vir correndo atrás dele. Todo mundo foi porque quis. Há 800 anos, ninguém aqui que está aqui nessa reunião conosco aqui, ou qualquer irmão ou irmã no Brasil inteiro, do mundo inteiro que professou na ordem franciscana secular, foi obrigado a fazer isso. Foi porque quis. E porque quis ser franciscano e franciscana, passou por um processo formativo, iniciação, formação, profissão e depois a formação permanente, tem que lembrar por que é franciscano e franciscana. Ser devoto de São Francisco é uma coisa. Ser franciscano e franciscana é outra coisa. Né? Tem muita gente que é devota. É só ir agora, dia 4 de outubro, que você vai numa qualquer igreja franciscana do Brasil inteiro, do mundo inteiro, você vai ver um monte de gente lá. E ótimo, que alegria. São pessoas que gostam de Francisco. Nós não somos devotos de São Francisco, nós somos seguidores de Francisco. Nós vivemos o evangelho segundo o exemplo de Francisco. Então, a gente não pode ser instrumentos de ódio. São Francisco não nos pede isso. É tão contraproducente isso, é tão irracional, que você olha para o franciscano e uma franciscana que compartilham discurso de ódio, você fala assim, mas onde foi que eu perdi aqui? Onde essa pessoa se perdeu e o que eu estou fazendo aqui? Então, nós não podemos nos calar perante esse tipo de situação. Além desse texto de Francisco, tem a encíclica Fratelli Tutti, que foi escrita em 2022. Vejam, que interessante. 800 anos depois da carta vou voltar lá para vocês, então, 1220, 1224, perfeito? 800 anos depois, Papa Francisco escreve a Fratelli Tutti. E o que eu trago para nós aqui é a atividade do amor político, no capítulo 5. Papa Francisco retoma Santo Tomás de Aquino, que faz uma distinção entre amor ilícito e amor imperado. O primeiro brota da virtude da caridade subjetiva e pessoal, dirigida a pessoas e a povos. A segunda forma de amor diz respeito ao amor social e político. Impele as ações de alcance social e para a construção de instituições e estruturas que garantem o bem. Lembra que a gente se cumprimenta com paz e bem. Esse bem, que bem que é esse? Além de você desejar paz para o seu irmão e para a sua irmã que você está encontrando, você também está desejando o bem, que ocorra o bem na vida dela. Bem aqui não é bem material apenas e tão somente. Tudo que garanta o bem para essa pessoa, um bom hospital, que ela tenha saúde. Essa saúde não é só Deus que dá dá a saúde da pessoa, e se ela tá doente, Deus também dá a inteligência do ser humano descobrir cura das doenças, descobrir vacinas, descobrir remédios, e acesso das pessoas a isso é garantido pela política, pelos políticos, pelos nossos governantes, que tem que nos garantir, já que nós temos o SUS no Brasil, que tem inúmeras falhas, mas isso é uma grande bênção, um país do tamanho do Brasil, e o SUS tem que ser defendido,
de você ter vacinas à disposição, ter remédio, ter atendimento médico, ainda que demore. Não há pessoa em urgência que não possa ser atendida no hospital público no Brasil inteiro. Né? Vem os gringos aqui, fica tudo abismado, que se você chamar uma ambulância nos Estados Unidos para ser atendido em casa, você passou mal, é $3.000. Aqui você pode chamar o SAMU que vem. Demora? Demora, mas vem. Né? Nós temos isso, a gente tem que exigir que isso melhore, não que acabe. Né? Essa é a função nossa. O Papa Francisco também, nesse capítulo, ele utiliza um exemplo para clarear o sentido das duas atividades amorosas. Diz o Papa: alguém ajuda um idoso a atravessar o rio, e isso é caridade primorosa. Mas se o político constrói uma ponte, isso também é caridade. É a caridade se alguém ajuda outra pessoa oferecendo-lhe comida. Mas se o político cria um emprego, exerce uma função sublime de caridade que enobrece a ação política. Veja, o político verdadeiro tem que escutar e promover direitos humanos, semear esperança e não ódio. E essa opção pelos pobres é fundamental. Veja, a gente pode ajudar uma pessoa, um idoso, a atravessar um rio nas costas, um rio raso, que seja. Você pode pegar ele no colo e ajudar ele a atravessar. Pode empurrar uma cadeira de rodas ali, colocar ele num barquinho, empurrar. Agora, se o político constrói uma ponte, quanto mais pessoas ele ajuda ao mesmo tempo? É muito mais do que a gente carregar pessoas o dia inteiro para lá para cá, se tiver essa ponte. É isso que nós temos que pedir, nós temos que exigir, né? Então, se o político, se a gente pode oferecer comida para uma pessoa que bate a nossa porta, a gente ajuda uma pessoa naquele momento. Mas se uma política pública de erradicação da fome, de controle de preços das principais produtos da cesta básica, né? A Conab, que era bem mais forte antigamente, que tinha aqueles estoques reguladores quando tem as entre-safras. Tudo isso são políticas que nós temos que exigir dos nossos governantes, que muitas delas deixam de existir, com várias privatizações de alguns órgãos, sobretudo nas cidades menores, agora também nas capitais, a privatização dos serviços de água e esgoto, a água que está no Cântico das Criaturas de São Francisco, tão fundamental à vida, hoje é uma mercadoria. Né? Se com esses órgãos públicos já estava dando problema, imagina agora com quase tudo privatizado. Né? Nós temos que tomar cuidado com isso. E se mesmo privatizado, nós temos como cidadãos e cidadãs exigir que o poder público fiscalize, controle, exija qualidade mínima desses serviços, ainda que sejam, na verdade, não só privatizados, mas concedidos, porque pode voltar. Se o concessionário não cumprir com o que está no contrato, o órgão público, né, o ente público, seja estadual, federal, municipal, pode reaver aquele patrimônio que foi cedido à iniciativa privada, porque não está cumprindo com a sua função social, que tem que estar prevista em contrato. Tanto a caridade pessoal quanto a política, recorda o Papa, tem na opção preferencial pelos pobres o seu alvo central. Contudo, a opção não é de manutenção da pobreza, mas em vista da recuperação da dignidade, promovendo participação efetiva na sociedade, sem cair no assistencialismo que humilha e torna os pobres seres domesticados e inofensivos. Veja como é forte, como são fortes essas palavras do Papa. Ele pede para nós que essa ajuda aos pobres não pode ser um mero assistencialismo, né? Como a gente havia às vezes, somente em época de eleição, distribuição de cestas básicas, com gente se filmando, né? Para poder ganhar voto, ganhar like. Você está humilhando a pessoa que você está ajudando, né? Acha que está ajudando. Não é isso que deve ser feito. Essa caridade pessoal contra a política, o Papa nos pede que ela seja preferencialmente pelos pobres, mas que não mantenha-os na pobreza, né? Mas que dê recuperação com dignidade. Né? Veja, a gente também não podemos ficar naquele discursinho do não dá o peixe, ensina a pescar. A pessoa está com fome. Relembrando aqui um sociólogo fantástico, o Betinho de Souza, né, que foi um dos idealizadores do programa Fome Zero, ele dizia que quem tem fome tem pressa. A gente não pode esperar, a pessoa está com fome, você pede na porta da tua casa, pede comida, e você dá uma muda de um pezinho de milho para ela.
Fala, você planta esse milho aqui, quando ele crescer, você faz aí uma comida, faz um cuscuz, uma farinha, faz uma pipoca. Não dá tempo, a pessoa está com fome agora. Então, você pode dar as duas coisas. Você pode dar a comida agora e os meios para que ela possa, com o tempo, ela mesma prover a sua subsistência. Isso que é fundamental. Né? Então, nós, como franciscanos e franciscanas, temos o dever de exigir da política. Porque é isso que o Papa nos pede, é isso que Francisco nos pede. Para tanto, o político necessita de um olhar amoroso, amplo, construtor de grandes projetos, preocupado com os direitos humanos e com a promoção do bem comum, superando o espírito mercantilista e individualista, encontrando soluções eficazes para a exclusão social, a violência, a fome e as injustiças de toda a ordem. Óbvio, nós vivemos numa sociedade que prega o consumo, que pega a troca. Tudo aqui, que tem até um termo, né, que nós usamos hoje, obsolescência programada. Você compra um celular, esse celular ele deixa de ter atualizações depois de 5 anos. Está funcionando ainda. E quando antigamente, você comprava uma geladeira, quanto mais durasse essa geladeira, durasse um equipamento da sua casa, isso era bom. Uma mesa. Hoje você faz uma mudança depois de comprar um móvel, já se desmontou uma vez para fazer uma mudança, você não consegue montar ele direito, fica tudo agendo, porque tudo parece que está pior. Mas não é que as coisas pioraram. Tudo evoluiu. Né? Hoje as coisas estão melhores, nós sabemos que houve uma evolução. O que mudou foi que agora as coisas elas têm que se deteriorar para que você continue comprando, que você compre novo. Então, ninguém mais faz qualquer negócio, né? A indústria de bens, ela não vende algo para você achando que você vai comprar aquela geladeira e ela vai durar 20 anos. Não. Ela faz aquela geladeira sabendo que em 5 anos você vai comprar outra geladeira. Se muito, 5 anos. E eles fazem de uma forma que, se você tentar arrumar essa geladeira para ver se você continua com ela, o conserto não compensa. Porque as peças de reposição são caras mesmo de propósito, para que não vale a pena arrumar. Para que não vale a pena, assim, você pensa, olha, eu vou pagar quase metade do preço de uma nova, que aí a nova vai ter garantia, vai ter tudo mais, e vai estar mais bonita, vai consumir menos. Por que eu vou comprar? Por que eu vou mandar arrumar? Aí é mais lixo, é mais o planeta sendo usado, como se houvesse um planeta B para nós jogarmos todo esse lixo. Né? Tudo isso é parte de uma cultura. As relações estão assim. Né? Essa cultura de você estar num grupo e a pessoa não fala, não concorda com o que você fala, né, do seu grupo, você a exclui. Nos tempos atuais se chama de cancelamento. Né? Então, todo mundo tem medo de ser cancelado hoje. Por que tem medo de ser cancelado? Porque é igual o celular que deixou de ser atualizado. É igual a geladeira que quebrou, a TV que pifou, enfim, a mesa, o armário da cozinha que você fez uma mudança, teve que desmontar ele, já não monta igual, porque os parafusos já ficam todos frouxos, porque é uma cultura da troca. Já não me serve mais. Preciso do novo, preciso do melhor. Isso não fica só nos bens, fica também nas pessoas, nas relações. Né? Você vê casamentos que duram menos, namoro que dura menos, amizades que duram menos, porque elas são úteis. Enquanto for útil, beleza. Quando deixar de ser, a gente não precisa mais. É isso que nós não podemos se coadunar, como Francisco nos pedia. Né? Que nós entendamos a fraternidade, e aqui a fraternidade universal, como o Papa Francisco nos pedia, né? Que a fraternidade, que nós entendamos a fraternidade universal como a nossa fraternidade local. O mesmo carinho que a gente tem na nossa fraternidade, a gente tem que ter com o mundo. É fácil? Lógico que não é. Na minha fraternidade local, que a gente tá estudando a Fratelli Tutti já há algum tempo, dentro do processo de formação permanente, o Papa Francisco ele perde metade dessa encíclica, explicando para as pessoas ao redor do mundo, porque é uma encíclica não só para a igreja, mas para o mundo, o que é fraternidade. Nós, como franciscanos, não precisamos, a gente dá para pular essa parte. A gente sabe o que é viver em fraternidade. A gente só tem que pegar essa fraternidade que a gente sabe que existe, que é aquela nossa fraternidade local, e transportar isso para o planeta todo.
Eu comecei a minha fala hoje aqui falando para vocês que eu sempre comento, que eu falo que a fraternidade, quando eu estou como nesse evento aqui agora, que tem irmãos e irmãs do Brasil todo, que eu estou na minha fraternidade nacional nesse momento. Né? A gente tem uma dificuldade, como franciscano e franciscana, de entender que a minha fraternidade local e a regional, a nacional e a internacional é uma só. Imagina a gente que está dentro da nossa fraternidade local, olhar, por exemplo, quando a gente vai no supermercado, a pessoa que está na nossa frente, na fila do caixa, também faz parte da nossa fraternidade. Quando a gente conseguir dar esse pequeno passo de entender que é tudo a mesma fraternidade, aí talvez a gente consiga entender a carta aos governadores que São Francisco escreveu, e entender de verdade, colocar em prática, ou seja, fazer o franciscanismo na prática com a Fratelli Tutti também. Além disso, para o bom político, diz o Papa, não deve faltar capacidade de ouvir e de se abrir aos apelos e sofrimentos que vêm dos outros, encaminhando soluções e resoluções de conflito, sem fanatismos e fechamentos que promovem intolerâncias e cultura do ódio. Lembrando, nós dizemos aqui que somos franciscanos e franciscanas, que seguimos Francisco e Clara. Nós não podemos coadunar nunca com intolerância e cultura do ódio. Isso não é franciscano. A hora que a gente entender isso, a gente toma uma decisão na nossa vida. Ou a gente larga a ordem franciscana secular, seja ela primeira, segunda, terceira ordem, e vai viver daquilo que a gente está achando que está certo, então, que eu tenho mesmo que ser intolerante, tem que ter cultura do ódio, tem que matar todo mundo, violência. Então, aí, isso você não está sendo hipócrita. Agora, se você se diz franciscano e franciscana, secular, você não pode ser fanático, você não pode se fechar de forma que você promova intolerância e cultura de ódio. Isso é óbvio. Né? Não precisa ser um grande estudioso do franciscanismo, ter lido as fontes inteiras, para a gente entender que isso não se coaduna com Francisco de Assis. Não faz o menor sentido. Não adianta chorar lá na missa a oração da paz, Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz, onde haverá ódio, leva amor, isso lá dentro da igreja. E quando você está lá no grupo do WhatsApp, ficar compartilhando e incentivando a cultura do ódio. Não é franciscano isso. Então, nós temos que nos atentar a isso. E a Fratelli Tutti nos traz isso. Esta, mais do que a Laudato Si, eu acredito que a Fratelli Tutti é a mais franciscana das encíclicas do Papa Francisco. E olha que a Laudato Si já é muito franciscana, né? Pelo cuidado da casa comum. Mas a Fratelli Tutti é puro suco de franciscano. Se você não entende, se você não concordar com uma vírgula dessa encíclica, você não entendeu o que é ser franciscano e ser franciscano. Por fim, do bom político espera-se a ternura e o amor que espelham esperança e não medo. Semeie soluções e não intrigas. Aponte horizontes largos e não fique nas miudezas da vida. Que se comunique com a alma e com o coração e não simplesmente busque resultados e pense em manutenção do poder. Tudo isso enobrece a política e dignifica o humano. E sabe o que é muito paradoxal com relação aos políticos em geral? Que eles querem tanto perpetuar no poder, com falcatruas, com corrupção, com compra de voto, e esquecem que se eles fizessem o mínimo, fizessem uma boa escola, um bom hospital, deixasse a cidade bonita, o estado bonito, as pessoas votariam neles por causa disso. Né? Você vê alguns exemplos de cidades pequenas, o Sobral, no Ceará, é um exemplo de como a revolução que foi feita na educação lá, mas em inúmeras cidades do Brasil nós temos inúmeros exemplos de prefeitos e prefeitas que fizeram pequenas mudanças de comportamento, de estrutura organizacional do município e arrumaram determinados, ou seja, um bom hospital, um bom posto de saúde, e foi reeleito. Assim, com o povo agradecendo, porque nunca teve aquela primeira maternidade de uma cidade, coisa do gênero que efetivamente funciona, basta inaugurar, né? Inaugurar também tem um monte de gente que inaugura coisa, para o próximo ter que comprar os equipamentos. Você inaugurou o prédio, né? Você não inaugurou uma maternidade, né? Porque às vezes, assim, muitas cidades do Brasil, as pessoas não nascem na cidade que moram porque não tem maternidade lá. As poucas que nascem parteiras, né?
doulas, ou muitas das vezes a criança nasce mesmo que está indo a caminho do outro hospital, mas acaba nascendo dentro do carro, ou na casa mesmo, que a grávida está, a parturiente está lá, esperando para ser socorrida, e acaba a criança nascendo lá. É assim que nasce nessas cidades que não tem uma maternidade. Veja como, se eles fizessem o mínimo, que é para que eles foram eleitos, eles ficariam no poder. Só que não. Eles pensam em ficar no poder pelo poder, não para poder ajudar as pessoas. E isso é um grande problema que nós vemos hoje. Então, qual é a ligação nossa desse capítulo da Fratelli Tutti com nós, que somos franciscanos e franciscanas? Nós temos que ser um artífice da paz, né? Justiça e ponte de fraternidade. O Papa Francisco pede isso para nós. Ele deixou isso claríssimo na Fratelli Tutti. Recomendo vivamente que as fraternidades, na medida do possível, e no processo de formação permanente das fraternidades, falo isso para o regional, assim, usem a Fratelli Tutti, não precisa ser ela inteira, trechos fundamentais dela, porque a gente trata a fraternidade fora da fraternidade local. A gente trata a relação com a política, com o próximo, com a sociedade, com a cidade, com o Estado, com o país, no âmbito de uma grande fraternidade. A mesma coisa que eu falei para nós aqui. Nós temos a fraternidade local, a fraternidade regional, a fraternidade nacional. A gente tem que entender que tem a fraternidade municipal, a fraternidade estadual e a fraternidade nacional. É uma fraternidade. A gente tem que entender, se a gente entendesse isso, você vê que muitos dos nossos problemas estariam resolvidos. E é isso que o Papa pede para nós. E repito, para nós que somos franciscanos e franciscanas, é fácil entender esse conceito da Fratelli Tutti, porque a gente vive em fraternidade. A fraternidade, para nós, não é um conceito abstrato, ele é prático. A gente vive isso quando encontramos os irmãos e as irmãs. A gente vive isso agora, que a gente está aqui junto, em fraternidade, ainda que por meios virtuais. Ele pede que a gente tenha esse olhar. Eu duvido que na nossa fraternidade local, quando tem algum irmão doente ou alguém necessitado, não precisa ser a fraternidade inteira, mas alguém ajuda esse irmão e essa irmã. Por que isso não pode acontecer nos outros planos, né? Então, é isso que o Papa Francisco nos pede. E nesse capítulo específico da melhor política, ele coloca essa responsabilidade não só em nós, que podemos fazer aquele mínimo para quem está do nosso próximo, mas para os políticos, que possam fazer algo que melhore a vida de muitas pessoas ao mesmo tempo. E onde entra o franciscano e a franciscana aqui? Como eleitores, em votar em políticos que se comprometam, ou que já tenham feito algo de realmente bom para o próximo, para o maior número de pessoas, para além do discurso de ódio, para a inimizade, para a desavença. Se começou a falar desse tipo de coisa, a gente tem que fugir desses políticos. Porque se eles já estão na eleição, para conseguir ter o voto, já falam em divisão, você imagina depois que tiver eleito. Vai ser pura divisão. É mais fácil, né? A gente ser enganado. O cara fala, não, todo mundo eu sou paz e amor, tá todo mundo lindo, gosto de todo mundo. E quando se elege, fala que não quer mais saber do todo mundo, só quer saber daqueles que votaram nele, ou do grupo do qual ele veio, a gente pode dizer que foi enganado. Agora, se durante a campanha o político ou a política já fala que ele quer divisão, que quer o grupo que vai ser o privilegiado, a gente está votando neles por quê? Das duas, você acha que ou você faz parte do grupo dele, que seria mais ainda mesquinho da sua parte, ou achando que você não, depois ele melhora mesmo. Ninguém melhora depois. Não existe esse de melhora depois. A tendência, infelizmente, do ser humano, que o poder, infelizmente, sabe como o poder por si só corrompe, mas a gente tem que buscar sempre o melhor para a sociedade, seja para as nossas fraternidades locais, seja para as nossas fraternidades que a gente está inserido por vivermos em sociedade, o nosso município, o nosso estado e o nosso país. O que a nossa regra nos fala? A regra atual da Ordem Franciscana Secular é de 1978, do Papa Paulo VI, como todos sabem. Então, eu vou trazer algumas regras aqui, né? Alguma delas. Vou começar pela sexta. Diz a sexta: sejam portadores de paz e promotores da justiça, conscientes de que são chamados à reconciliação por sua vocação. Então, é impossível que um franciscano e uma franciscana propaguem
discurso de ódio. Se você professou a regra da ordem franciscana e você não cumpre a regra, a sexta, né, a nossa regra número 6, você não é franciscano nem franciscano, porque você não é um portador da paz nem promotor de justiça. Não dá para ser promotor de ódio e promotor de justiça ao mesmo tempo. Não dá. Né? Nós temos que ser chamados sempre à reconciliação, que é uma vocação do franciscano. Se o franciscano é franciscano e não tiver por vocação a reconciliação, ele não é franciscano e franciscano. Ele não entendeu o que ele professou. Professar, a gente tem que deixar isso muito claro, principalmente para os novos, que está na iniciação e na formação. O dia da sua profissão não é o dia que você pegou o diploma da universidade, não é o dia que você comprou o título do clube, não é o dia que você ganhou um carimbo ou a carteirinha, não é o dia que você pegou a sua carteira de motorista. O dia que você está fazendo a profissão é o dia que você se compromete com tudo isso que está na regra. Se você tiver essa consciência de que tinha que pegar o recém ou aspirante a professor e falar assim, ó, vem cá, você concorda? Não fala que a regra da UFS e não fala número, fala para ele assim, o que serve essa frase? Sejam portadores da paz e promotores da justiça, da consciência de que são chamados à reconciliação por sua vocação. Se a pessoa fala assim, não sei, eu não sei não, acho que eu não concordo com isso. Então, não professa. Você já não está cumprindo a principal aqui. Entendeu? Isso a gente tem que ter sempre presente, sobretudo com os mestres de formação e as pessoas que a gente, somente para os iniciantes, que a gente acaba indicando um ou outro irmão ou irmã para acompanhar quem está na iniciação, deixar isso muito claro para eles. O que é ser franciscano e franciscana? É professar a regra. E o que diz essa regra? Ela não é abstrata, ela está lá escrita. Né? Então, qual que é isso? O que diz a regra 6? É um compromisso evangélico e presença no mundo. Esse trecho afirma uma vocação política, no sentido mais profundo, o compromisso com a justiça social e com a reconciliação, com mediação de paz. A atuação política aqui é entendida como promoção do bem comum. A gente tem que entender que reconciliação é uma atitude política. Ninguém se reconcilia consigo sozinho. Se a gente morasse sozinho no meio do mato, a gente não precisaria de regra, a gente não precisaria de justiça, a gente não precisaria de reconciliação, porque a gente está sozinho. A gente vive em sociedade, a gente vive numa fraternidade, seja uma fraternidade universal, como o Papa Francisco falou. Então, a gente precisa de uma atitude política de paz, de sermos instrumentos de paz, não da boca para fora, mas agir como tal. Então, a regra 6, eu recomendo que nas fraternidades seja lida para quem já professou há bastante tempo e para quem vai professar. Lembra, se a pessoa colocar num grupo, seja ele, sobretudo os grupos nossos da UFS, algum discurso de ódio, cola a regra 6 aí e fala assim, você lembra que você professou isso aqui? Só para ver que a pessoa, para poder trazer um pouco de consciência para o irmão, para a irmã, que às vezes se esquece da regra da UFS. Né? A regra 14 diz o seguinte, chamados a tornar presente o carisma de São Francisco na vida e na missão da igreja, empenhe-se com fidelidade e criatividade na evangelização e nas atividades apostólicas, quer no interior da fraternidade, quer no meio da sociedade. Quando o irmão ou a irmã vier com aquela conversinha de que nós não temos que nos meter com política, você copia a regra 14 para ele e fala para ele ler. Em voz bem alta. Chamados a tornar presente o carisma de São Francisco na vida. A vida é lá dentro da igreja só? Não. Tanto que está na vida e na missão da igreja. Ou seja, são dois lugares diferentes que você tem que ter esse presente, o carisma. Empenhando-se com fidelidade e criatividade na evangelização e nas atividades apostólicas. Onde? No interior da fraternidade, que muita gente faz. Dentro da igreja, que muita gente faz. E ponto. Não. Aqui não está escrito no interior da fraternidade na igreja. Está escrito no interior da fraternidade, que é no meio da sociedade. É na sociedade que você tem que ter essa postura. Então, a regra 14 nos pede uma evangelização criativa. Testemunho também nosso, na nossa vida fora. Nós somos seculares. A gente tem essa obrigação. E nisso, Francisco foi fantástico. Porque ele criou uma ordem na qual as pessoas estariam
mostrando o jeito de ver o evangelho segundo o jeito de Francisco, o jeito dele, fora das fraternidades dos frades e das clarissas. Ele está vivendo no seio da sociedade, né? E é isso que a regra, o item 14 da regra nos pede, né? Que a gente viva como franciscanos e franciscanas no meio da sociedade. E você vive em sociedade de que jeito? Numa forma política. É a política que tem que nos guiar nesse momento. O número 14 da regra diz o quê, então? Que é um testemunho na sociedade e nas instituições. Que o franciscano secular deve se comprometer com a sociedade. Isso pode incluir a atuação em instituições civis, políticas, culturais e sociais, sempre com espírito de minoridade e serviço. A evangelização aqui não se limita à palavra, mas inclui o testemunho transformador nas estruturas sociais. Ou a gente entende que nós somos instrumentos efetivos de paz, transformadores. Nós ousamos dizer que somos franciscanos, eu repito isso muitas vezes. A gente tem a cara de pau de dizer que é franciscano e não faz 0,01% do que Francisco fazia. Ah, mas eu não sei nem onde tem leprosário para eu ir lá. Mas você não precisa no leprosário. Você tem formas modernas, né? Contemporâneas, melhor dizer, de você agir como uma franciscana e franciscana. Atuando em instituições civis, políticas e culturais, onde você possa efetivamente ser um espírito de minoridade e serviço nesses lugares. Sempre com o foco nos mais necessitados. Então, a nossa evangelização aqui não é para ficar na palavra, ficar pregando com a Bíblia debaixo do braço. Não é isso que é evangelizar. É também um testemunho transformador dessas estruturas. Isso é fundamental para que o franciscano e a franciscana secular entenda que a nossa atitude como franciscano e franciscana é de ação, não é de ficar só rezando lá dentro da igreja ou se reunindo na hora da fraternidade. A regra 15, também é fundamental, diz: animados pelo espírito das bem-aventuranças e conscientes de que são peregrinos e estrangeiros a caminho da casa do Pai, saibam colocar-se no meio dos pobres, fracos e marginalizados, considerando-os como privilegiados do reino e fazendo deles os seus companheiros de vida e de missão. Aqui eu pergunto para as irmãs e os irmãos que estão aqui me acompanhando já altas horas de um sábado. Aqui está dizendo o quê para nós franciscanos e franciscanas seculares? Para a gente ficar rezando o terço dentro da fraternidade? Não. Está falando que a gente tem que ser animado com os bem-aventuras e conscientes que nós estamos de passagem aqui, que nós temos que nos colocar no meio dos pobres. Está escrito na regra 15. Isso é uma obrigação do franciscano. A gente professou essa regra, inclusive a 15. A gente tem que se colocar no meio dos pobres. E não só dos pobres, dos fracos também, dos marginalizados, de todo mundo que é marginalizado na sociedade contemporânea. A comunidade LGBT, as pessoas pretas e pardas, os indígenas, todos que são marginalizados na sociedade, né? Como o Papa Francisco falava, as periferias existenciais que nós temos hoje, né? Nós temos que estar, é lá que os franciscanos e franciscanas têm que estar, está aqui na nossa regra. E nós temos que ter, considerando eles como privilegiados do reino, e fazendo deles os companheiros de vida e missão. A gente não deve se colocar no meio dessas pessoas como se nós fôssemos os salvadores, aqueles que estão levando a salvação para aquele mundo de gente perdida. Não, a gente tem que se colocar lá, está aqui na regra também. A gente tem que se colocar lá como se nós estivéssemos do lado de privilegiados. Nós é que estamos lá felizes e honrados de estar lá. Não ao contrário. Não são eles que têm que estar felizes por a gente estar lá. Nós é que temos que estar felizes por estar no meio deles. Fazendo deles os nossos companheiros de missão e vida. E a gente só consegue, às vezes, nem isso com os nossos companheiros de fraternidade. Imagina se a gente cumprisse a regra 15. Eu posso estar sendo duro agora. Se a gente pegasse todo mundo que professou na ordem até hoje, né, que você já viu, óbvio, e fizesse um pente fino de todas as regras, e não precisa ser todas, só dessas que eu falei até agora, todo mundo caía. Em algum momento aqui, alguém não faz alguma dessas coisas. E não está certo, porque se a gente professou a regra inteira. Não foi aquela regra que eu gosto mais. Eu gosto mais da 1. Talvez a 2, mas essa aqui não. A 15 não dá. Não consigo ficar no meio de pobre. Né?
Mas você não precisa estar lá, você não precisa subir morro, você não precisa ir para a favela, você não precisa ir para a comunidade. Não é só isso. Você tem N formas de você estar entre fracos, pobres e marginalizados. Você pode fazer um trabalho voluntário no hospital, do Cefras, que é o serviço que tem aqui da província dos frades, né, de apoio aos mais necessitados, seja na sua paróquia, seja perto da sua casa, até numa instituição que atenda essas pessoas, que seja dos nossos irmãos protestantes, não importa. Você tem que estar no meio, como o Francisco falou, você tem obrigação, você professou essa regra. O trabalho voluntário está aqui, ó. Seja, mas eu não tenho condições, mas eu eu tenho pouco, mas eu vou dar uma doação aqui para um Médico Sem Fronteiras, para alguma coisa. Tudo bem, isso é fundamental, é importante, também faz parte. Mas você tem que fazer algo de concreto. Você não pode delegar isso, seja para outras pessoas fazerem por você, ou por dinheiro fazer por você. Você tem que pôr a mão na massa. E isso está na nossa regra. E a regra 15, além disso, ela nos explica que essa opção pelos pobres e transformação das pessoas injustas. Esta opção pelos pobres é também uma opção política. Estar com os marginalizados exige não apenas solidariedade individual, mas o compromisso com a mudança das causas estruturais da pobreza, o que implica ação e posicionamento político. O que torna as pessoas pobres? É essa a coisa que nós temos que fazer. Nós temos que mudar o sistema capitalista. Ninguém está falando para mudar o capitalismo. A gente está falando que a gente tem que exigir que as coisas melhorem, que a gente tenha melhor qualidade de vida, que a gente tenha uma jornada de trabalho 5x2, sabe? Várias coisas podem atingir essas causas da pobreza, melhorar o ensino para que as pessoas tenham acesso à universidade, a cursos profissionalizantes, para que elas larguem a pobreza. Veja que alguém está falando de mudar o sistema econômico aqui, ninguém está falando disso, em nenhum momento, né? Essa aqui não é a questão aqui, é a nossa postura política de estar no meio dessas pessoas em um compromisso de mudança com as causas estruturais dessa pobreza. Porque é justamente isso que diz para nós qual é o nosso posicionamento político e qual são. Um candidato que acha que 6x1 é o ideal, que não vai quebrar o planeta, nós não podemos apoiar esse tipo de gente. Porque quando eu tinha lá atrás, que ia liberar o domingo, né, a Rerum Novarum, que foi a primeira encíclica da doutrina social da Igreja do Papa Leão XIII, de 1891, se não me falha a memória, 1890, é no finalzinho do século XIX, a Rerum Novarum, é uma encíclica que tratava da questão do trabalhador, dizendo que nem o socialismo lá da época e nem o capitalismo desenfreado eram as alternativas. Está na Rerum Novarum, o Papa Leão XIII fala exatamente isso. Nós temos que cuidar do trabalhador. Tem que dar condições de vida. Trabalhar 16 horas por dia, de domingo a domingo, é insano, é insalubre, é injusto. A pessoa tem que descansar para poder ir à missa no domingo. E nem isso era respeitado naquela época. Crianças, grávidas, todo mundo trabalhava. Não tinha limite de nada, você trabalhava 16 horas por dia. Isso era errado. E o Papa alerta neste ponto. Eu sou formado em Direito. Eu fiz Direito numa universidade confessional protestante. Eu fiz no Mackenzie, aqui em São Paulo. A primeira vez na vida que eu ouvi falar da Rerum Novarum não foi na igreja. Foi na faculdade de Direito, na primeira aula de Direito do Trabalho, quando um professor falou para nós que o primeiro documento que tratou das estruturas injustas do trabalhador, como o trabalhador era tratado, foi a Rerum Novarum, uma encíclica do Papa Leão XIII. Aí você fala, peraí, tem alguma coisa errada para falar de política dentro da igreja? O Papa falou isso no século XIX sobre isso. E agora vem um irmãozinho lá no grupo falar que a gente não pode tratar de política aqui? Se o Papa pode, ninguém aqui não pode. Né? E como franciscano e franciscano, nós temos obrigação. Está na nossa regra. A gente não pode se calar perante a justiça. E quando a gente se cala perante a justiça, a gente apoia a injustiça. A gente aceita a injustiça. E aí isso não é franciscano. Isso que a gente tem que deixar claro para todos os nossos irmãos e irmãs que, porventura, acham ainda que nós não devemos tratar de política dentro das nossas fraternidades. A regra 16 diz o seguinte: estimulem-se a si mesmos a uma presença ativa e responsável na sociedade
em espírito cristão de serviço. O que significa isso? Que você tem que participar, inclusive, até na política institucional. Tá claro? Presença ativa. O que seria essa presença ativa? Ir lá uma vez por semana, uma vez por mês, levar as doações, um asilo, um orfanato, uma praça onde tem muitas pessoas em situação de rua. Não é só isso. Presença ativa é, inclusive, uma atuação na política institucional. Veja, este número é mais diretamente relacionado à política no sentido clássico. O franciscano secular é chamado à participação cidadã ativa, o que pode incluir envolvimento em associações, conselhos comunitários, defesas de direitos e mesmo a política institucional, desde que, isso é importante, vivida como serviço e em coerência com o Santo Evangelho. Então, é fundamental que nós tenhamos isso em mente. Não é que eu vou aproveitar que eu sou franciscano secular, vou fazer campanha para um monte de irmão e irmã que sei que vai votar em mim, porque eu estou falando que eu estou com a bandeira de Francisco aqui, chego lá e esqueço todo mundo. Já estou aqui agora, eles que se danem. Não, né? A gente tem que... Pode sim, um irmão e uma irmã franciscana que queira entrar para a política, tem que ser apoiado por nós, até porque vai ser mais fácil a gente cobrá-los, porque eles têm a regra que eles professaram, né? Mas esse chamado, essa participação ativa, cidadã ativa, ela é efetiva. Você tem que participar em associações, nos conselhos comunitários, participar de audiências públicas, divulgar quando tem eleições, né, dentro dos seus municípios, aí, de conselhos municipais, seja da infância, do idoso, tem que participar desses momentos. Se você tem os filhos na escola pública, ir nas reuniões lá que é feita nas escolas sobre o próximo ano letivo, não só aquela do que vai saber o que o aluno está fazendo, como é que está o seu filho, a sua filha, está indo na prova tal, na disciplina tal. Além desta que é a obrigação de todo pai e toda mãe acompanhar nesse nível, né, a criança que está na escola, mas também naquela reunião que ninguém vai discutir, por exemplo, quais são os livros que vão ser usados no ano que vem, qual vai ser a política que a escola vai adotar, se a merenda vai ser comprada de pequenos produtores próximo da cidade, ou vai esperar que venha da capital, grandes carregamentos de salsicha, que é ultraprocessado, você podia estar comprando frango de pequenas propriedades perto da cidade ali, incentivando, inclusive, que o dinheiro fique no município e não vá para grandes empresas. Tudo isso, isso é participação política. Isso é político. Isso é participação cidadã ativa. E aí está na nossa regra. A gente não está inventando aqui, não está pedindo para ninguém levantar bandeira nenhuma e bloquear a estrada. Não é esse tipo de atuação do franciscano e franciscana. É uma participação para a paz, para a justiça social. É isso que a gente tem que ter em mente. As regras 18 e 19 tratam, né, sobre unidos ao sofrimento de Cristo, participem dos sofrimentos de todos, especialmente dos pobres, e se empenhem na construção de um mundo mais fraterno e evangélico, na alegria de sua vocação. Sejam conscientes de que todos os bens recebidos devem ser administrados como os dons de Deus, com desapego evangélico e solidariedade. Está na regra 18 e 19, que nós professamos, que a gente tem que estar unidos ao sofrimento de Jesus, mas ao sofrimento de todos. É o mesmo, a gente tem que sentir a mesma dor. A gente fica triste quando assiste o filme do Mel Gibson, A Paixão de Cristo, vê como Jesus sofreu na cruz, ou na Semana Santa, quando a gente faz a Via Sacra, e fica todo... A gente tem que ter a mesma... Tem que ficar como franciscanos e franciscanas, com a mesma dor que a gente sente de ver aquilo, a gente vê quando a gente vê os mais pobres, os marginalizados sofrendo na mesma medida. A gente tem que ter o mesmo sentimento. E é isso que a nossa regra nos pede. A ação política do franciscano inclui o cuidado com o meio ambiente, com a economia solidária, com a partilha de bens e com a justiça intergeracional. Isso coloca o OFS na vanguarda das questões da ecologia integral, como depois reafirmado pelo Papa Francisco na Laudato Si. Lembrando, minhas irmãs e meus irmãos, isso foi escrito em 1978, né? Olha como nossa regra, ela é tanto à frente que até a Laudato Si está dentro dela. A gente tem que ter essa reverência para a nossa regra e não ficar só falar da boca para fora, porque a regra. A gente tem que ler a regra, lembrar a regra para os irmãos já professos, falar da regra à exaustão aos irmãos e irmãs que estão entrando na ordem, para eles entenderem, opa, peraí, é tudo isso que eu vou ter que seguir, será que é isso mesmo que eu quero?
peraí, eu posso ser devoto de São Francisco em casa e não preciso nada disso, ou eu fico aqui? Então, eu prefiro ficar em casa. Isso aqui eu vou ter que fazer? Vai ter que fazer. Então, isso é JPIC, essa atuação política que cuida do meio ambiente, uma economia solidária e partilha de bens, que é a justiça intergeracional. A pessoa tendo esses 4 conceitos em mente, ele vai entender aonde ele está, para onde ele está entrando. Isso é fundamental. Então, qual é a síntese, né, doutrinal aqui que a gente podia dar? A regra do FS não incentiva a militância meramente partidária. Ninguém aqui está falando para você entrar no partido tal, ou no partido X, ou no partido Y. Mas inspira o compromisso ético e cristão com a justiça social, a dignidade humana, a defesa dos pobres, da paz e da criação. Isso é fundamental. É um compromisso ético e cristão, vou repetir, com a justiça social, a dignidade humana, a defesa dos pobres, da paz e da criação. Em outras palavras, ela promove a espiritualidade com consequências políticas, no sentido de buscar transformar as realidades injustas com base nos valores do evangelho e do carisma franciscano. Isso é fundamental a gente entender que a regra da UFS traz isso para nós. Isso é a essência. Se a pessoa não concordar com nada disso, ela não deve professar na UFS. E se já professou e não sabe disso, esqueceu disso, ela tem que ser chamada a uma reflexão, um momento de discernimento. Espera, eu devo continuar aqui? É isso que eu sigo? É isso que eu pratico no meu dia a dia? Não, eu não concordo com nada disso. Então, você está no lugar errado. Né? O que a regra nos pede? É que a gente não se omita frente à realidade social e política. Ela orienta também o franciscano e a franciscana a ser um artífice da paz e justiça. Encoraja uma presença transformadora na sociedade e funda a atuação política no espírito do evangelho, da fraternidade universal e da minoridade. Isso é fundamental, que a gente tenha isso em mente, que não é para a gente ter uma militância partidária, mas um compromisso evangélico que transforme a realidade universal. Isso é social. Isso é fundamental que a gente tenha em mente. Se a gente não tiver isso em mente, a gente não entendeu a regra, e se nós não entendermos a regra e não vivermos a regra, a gente não estará sendo franciscano e franciscana de verdade. Vai ser um clube, uma camiseta que você está usando, que diz, aquela cara, quem é aquele pessoalzinho que está reunido ali? O pessoal aqui, que é franciscano lá da paróquia. Isso aí não é isso que São Francisco nos pede. Em momento algum, ele falou para os irmãos que o primeiro o acompanharam, né, que decidiram segui-lo, ele falou, fala por aí que é meu amigo, tá tudo certo. Não, faça o que eu faço, é isso aqui, ó. Vamos que mendigar, quem pode mendigar, que mendigue, quem puder trabalhar, que trabalhe, mas a gente vai pegar tudo que a gente conseguir e vai levar lá para os pobres, vai cuidar dos leprosários, vai fazer isso, fazer aquilo. Era serviço, não é só oração. É fundamental orar também. A gente tem que ter um nosso momento devocional, mas nós temos que ter um momento de ação. E a ação, no meio da sociedade, é pela política. Isso é fundamental que nós tenhamos em mente. E a regra, veja, você quero ver um irmão ou irmã, professo, que não concorde com isso, e você fala para ele, mas tá na regra. A pessoa vai falar o quê? Que você tá louco, que você viajou? E às vezes, por isso que eu falo que a gente tem que parar de querer inventar roda. A gente às vezes quer ficar discutindo com o irmão e com a irmã, o sexo dos anjos, sendo que a gente não precisa muito, não. É só mostrar para ela, meu amigo, você professou a regra. A regra diz isso aqui, ó. Explica para mim, por que você não está fazendo? E deixa a pessoa ter o momento de discernimento dela. Ou ela vai ser hipócrita se falar que ela cumpre tudo aquilo, ou ela vai falar que não concorda. E se ela não concorda, vamos errado. Esse livro, eu serei breve, já estamos caminhando para o final, porque a gente já está adiantado da hora. O livro chama Como as Democracias Morrem, é de 2018, de 2 professores de Harvard. A capa dele é esse daqui, é um livro que vendeu muito, se vocês puderem ter acesso, eu recomendo vivamente, mas ele pede assim, aí como franciscano e franciscana, como é que a gente vota então? O cara vai falar, eu sou franciscano, secular, então vota em mim? O que a gente tem, como é que a gente pode fazer, ajudar os irmãos e nós mesmos a votar melhor? E o livro ele traz 4 indicadores que a gente deve fugir de um candidato ou candidata. Antes de votar, ele vai verificar se o agente político, né, o político que está se apresentando, querendo o nosso voto, apresenta qualquer um desses 4 indicadores. Se a pessoa que você está pensando em votar der sim a qualquer um desses 4 perguntas, você
não deve votar nela. Tem político aí que a gente conhece que gabarita isso aqui, né? Mas não precisa. Basta um, sim, para você não votar. Você vê que você consegue melhorar muito o seu voto. A primeira coisa que coloca, a primeira pergunta que esse livro foi de 2018, tá? Não é um livro de agora, não. 2018. Ela pergunta assim: rejeição das regras democráticas do jogo ou compromisso débil, fraco, né, com elas. Tem que ser democrata. Se não for democrata, não vota. Por quê? Ele fala assim: os candidatos que rejeitam a Constituição ou expressam a disposição a violá-la, respondeu sim, não vota. Sugere a necessidade de medidas antidemocráticas, como cancelar eleições, violar ou suspender a Constituição, proibir certas organizações ou restringir direitos políticos, civis ou políticos básicos, não vota. Se o seu candidato ou candidata preencher qualquer uma dessas situações aqui. Buscam lançar mão ou endossar o uso de meios extraconstitucionais para mudar o governo, tais como golpes militares, insurreições violentas ou protestos de massa, destinados a forçar mudanças de governo. Esse livro é de 2018, hein? Estou falando para vocês. Esse livro foi publicado em 2018, ele foi escrito em 2015, 2016, porque demora para as pessoas conseguirem, depois de feito o livro, levar na editora, pegar para lançar tudo. Esse livro é de 2018, ele foi escrito em 2015. É de 2015 essas perguntas, não é de agora, não é de 2025. Esse livro tem no mínimo uns 10 anos de maturação e ele já estava prevendo esse tipo de coisa. Outra dentro da rejeição das regras democráticas. O seu candidato tenta minar a legitimidade das eleições, recusando-se, por exemplo, a aceitar resultados eleitorais dignos de crédito. Veja, esse livro é de 2015. Se o seu candidato faz isso, ou candidata, você deve não votar essa pessoa. E nós ainda estava na primeira pergunta. A segunda pergunta, né, da postura do candidato. Negação da legitimidade dos oponentes políticos. Se o candidato ou candidato que você está pensando em votar nega que os seus oponentes têm legitimidade, você tem que fugir deles. Como você identifica? Descrevem seus rivais como subversivos ou opostos à ordem constitucional vigente? Se falar assim, você não vota nessa pessoa. Afirma que seus rivais constituem uma ameaça, seja a segurança nacional ou um modo de vida predominante. Porque se caso o candidato ganhar, vai ser obrigado a tal coisa, vai mudar tudo, vão entrar na tua casa, vão roubar teu Celta financiado, sabe? Vão levar embora, porque você não pode ter 2 carros, sabe? Esse tipo de coisa. Faz esse tipo de afirmação, não vota. Sem fundamentação, descreve seus rivais partidários como criminosos, cuja suposta violação de lei ou potencial de fazê-lo qualificaria sua participação na arena política. Ou seja, não explica o motivo pelo qual a pessoa é uma criminosa, mas tudo mundo é criminoso. Só a minha turma que é santa, e de conduta ilibadíssima, todo um poço de virtude, todo o resto não presta. Isso não é o tipo de gente que você tem que merecer seu voto. Sem fundamentação, sugere que seus rivais sejam agentes estrangeiros, pois estariam trabalhando secretamente em aliança, ou usando, né, um governo estrangeiro, com frequência, um governo inimigo. Então, porque se a gente votar nesse candidato, tal país é que vai estar mandando na gente. Então, não vota nesse tipo de pessoas que falam esse tipo de coisa para vocês. Tomem cuidado com isso. Outra, tolerância ou encorajamento à violência. Então, se o candidato tem essa postura, ele faz. Tem quaisquer laços com gangues armadas, forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras organizações envolvidas em violência ilícita, não vota. Sobretudo nas comunidades que tem milícias, essas coisas, né? Fica claro. O candidato é da milícia, não vota. É óbvio que não vai dar ruim, né? Como diz o outro. Não é para votar nesse tipo de pessoa, porque isso tolera ou encoraja a violência, o que é pior. Tolerar é péssimo, mas encorajar a violência, não pode, ainda mais ainda de nós que somos franciscanos, que temos que ser a primeira da paz. O nosso santo pai, nosso pai espiritual, é São Francisco de Assis. Né? Não é possível um franciscano ou franciscana tolerar a violência. Nem tudo, vou encorajar, tolerar. Né? Patrocinaram ou estimularam eles próprios, os seus partidários, ataques de multidões contra oponentes. Tipo, tem que matar, tem que acabar, vai ser por bem, vai ser por mal. Isso é violência.
endossaram tacitamente a violência de seus apoiadores, recusando-se a condená-los ou puni-los de maneira categórica. Tipo, as pessoas foram pegas cometendo crimes, mas não, como é da minha turma, deixa. A gente não pode condená-los, né? E não podemos puni-los. Isso é tolerar a violência. Porque quando é dos seus, você pode, eles podem, os outros que não podem. Elogiaram, se recusaram a condenar outros atos significativos de violência política no passado, outros lugares do mundo, como fazer apologia a torturadores dos períodos ditatoriais do Brasil, que são torturadores que está em vários livros, né? Que Brasil Nunca Mais e outros que mostram como foi a violência durante a violência estatal durante as ditaduras que teve no Brasil. Se essas pessoas elogiam essas pessoas, não merece o seu voto. Lembrando que esse livro, ele foi publicado em 2018 e é de 2015. 4 ainda nós estamos. A propensão a restringir as liberdades civis de oponentes, inclusive da mídia. Apoiaram leis ou políticas que restringiram liberdades civis, como expansões de leis de calúnia ou difamação, ou leis que restringam protestos e críticas ao governo, ou certas organizações cívicas e políticas. Restringir as liberdades civis dos oponentes, sobretudo censura, isso você não pode votar. Pregou a censura, você não pode votar nessa pessoa. Ameaçaram tomar medidas legais ou outras ações punitivas contra seus críticos em partidos rivais, na sociedade civil ou na mídia. Veja, uma coisa é as pessoas serem censuradas, né, porque tem uma posição política. Outra coisa é você achar que tratar de pedofilia, de discurso de ódio, ninguém deve, fake news deve ser aceito. Não é disso que nós estamos falando. Né? A gente deve, como franciscano secular, ser contra fake news, contra o discurso de ódio. Isso deve ser mesmo proibido nas redes sociais, na mídia, em todo lugar. Agora, as pessoas estão simplesmente tendo uma posição diferente da sua e você quer que elas sejam censuradas, isso, e o político ou a política fala isso, você não deve votar nessa pessoa. Elogiaram medidas repressivas tomadas por outros governos, tanto no passado quanto em outros lugares do mundo, que morreu pouca gente, de ter matado mais. Esse tipo de coisa não pode ter. Essa pessoa vai dar problema se for eleita. Vocês têm que ter isso em mente. E nós, que somos franciscanos e franciscanas, não podemos compactuar com esse tipo de discurso. Porque o discurso de ódio vai desembocar em violência. É sempre assim. Né? E para finalizar, eu tenho aqui uma mensagem final, então, para a gente já se encaminhar para nossos debates, se alguém tiver alguma coisa para perguntar. Eu quero que realmente essa mensagem final seja um momento de reflexão, que seja, se possível, até levado para as nossas fraternidades, já que nós temos aqui tantas mestras e mestres de formação. Né? A regra que professamos nos recorda que não podemos nos omitir diante da realidade social e política do nosso tempo. Como franciscanos e franciscanas seculares, somos chamados a ser artífices de paz e justiça, e assumir uma presença transformadora em meia sociedade, sempre inspirados pelo Evangelho, pela fraternidade universal e pelo espírito de minoridade. Entenda o espírito de minoridade como humildade também. Né? Francisco nos ensina que a fé não é fuga do mundo, mas fermento que transforma a massa. Por isso, cada gesto, cada palavra e cada escolha nossa tem valor político e evangélico. Quando escutamos os pobres, quando defendemos a criação, quando promovemos a justiça e quando construímos pontes de diálogo. Convido, então, cada irmão e cada irmã a renovar hoje o seu compromisso com a sociedade. Que sejamos sinal de esperança onde houver desânimo, voz profética onde houver silêncio cúmplice e mãos estendidas onde houver exclusão. Que nossa vida, humilde e fraterna, proclame ao mundo que outra política é possível. A política da fraternidade e da paz. Muito obrigado. Paz e bem. Deixa eu ver se eu consigo parar de compartilhar aqui. Espera aí. Aqui já parou. Parou? Ótimo. Parou. Obrigada, viu, meu irmão? Muito bom. Foi bem esclarecedora as suas palavras e dá para a gente fazer, você foi fazendo todo o itinerário que a gente vai acompanhando e vai
refletindo também como você chamou bastante atenção, na nossa profissão, né? Se algum irmão, nós estamos em 8h40, encerramos 9 horas, então se algum irmão tiver alguma pergunta, a mesma formação que a gente disse no início, né? Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mãozinha aí e ser objetivo na pergunta, né, para que a gente possa finalizar no tempo certo, mas que também o irmão consiga responder a todos que tiverem alguma dúvida. Acho que foi o irmão Tiago, foi? Isso. Fica à vontade. Primeiramente, boa noite a todos, paz e bem, né? Dizer ao irmão Ângelo que parabéns pela sua apresentação, muito bem fundamentada, né? Muito direta, bem explicativa, né? Gostaria até de, se possível, né, se ele pudesse compartilhar, não sei se essa formação vai ficar disponível, mas se não, pelo menos os slides a gente pudesse compartilhar, né? Meu irmão, uma coisa que me inquieta muito, né, é que eu sinto que hoje na igreja, e de alguma maneira também na nossa ordem franciscana, as pessoas têm algum receio, né, de questionar essas posições que você tanto destacou, né? O livro Como as Democracias Morrem, ele é muito aplicável ao caso do Brasil nos últimos anos, né? E eu sinto muito isso, né? Assim, que as pessoas elas têm receio de chatear ou de incomodar irmãos que claramente têm uma posição que vai contrária aos artigos da regra que você muito bem destacou, né? Então, se um irmão, se uma fraternidade, né, que foi o meu caso, recentemente, a minha fraternidade aqui em Mossoró, a gente participou das manifestações desse último domingo, né? E eu recebi muitas críticas de irmãos, né, de outras fraternidades, tentando dizer que isso não era papel da ordem franciscana, né? Então, assim, eu acho que, não sei como seria a sua visão nisso, né? Como a gente pode tratar disso, né? Assim, irmãos que realmente, claramente, eles têm esse posicionamento de achar que quem discute política é comunista, né? É socialista de iPhone, está querendo trazer coisas que não fazem parte da realidade do carisma, né? Então, acho que esse é um desafio muito grande que a gente tem nas fraternidades, né? Da gente também não se calar, né? De ver irmãos que postam notícias falsas nos nossos grupos, né? E não ter medo de chamá-los a atenção, né? Acho que esse é um grande desafio que nós temos hoje. Irmão, se você me permite, acho que agora, não sei, depois nosso encontro, você tem a regra para mostrar para essa pessoa, né? Eu acho que quando você mostra para esse irmão, para essa irmã, tá com essa postura ela só está reclamando porque você foi numa manifestação que desagrada ao grupo ao qual ela se filia. Porque se você tivesse ido em outro tipo de manifestação, ninguém saberia ouvir a reclamação dessas pessoas. Então, você tem que lembrá-los, né, sobretudo, da nossa regra, da nossa participação ativa. Se ela entender que você não deveria ir porque está diferente do que ela pensa, isso é uma opinião pessoal dela. Essa pessoa não pode dizer para você que que a ordem, isso não é papel da ordem. Aí você vai falar para ela, o papel da ordem não está no que você acha que é o papel da ordem. O papel da ordem de ser franciscano ou franciscana está na regra. E aí você mostra a regra para ela. Aí ela que vai entender. É ela que não entendeu a regra, né? Ou ela tenta explicar para você
isso que você acabou de fazer não está na regra. E aí você vê esse momento de discernimento. Óbvio que essa conversa tem que ser feita da forma mais amigável e fraterna possível, né? Não é para a gente sair brigando também, né? Com a regra na mão, batendo no coleguinha com as fontes, né? Que o livro é pesado, né? Se pegar as fontes assim, dar na cabeça da pessoa, também não adianta. Não é para isso. Ela é grande, mas não é para isso, é para ler, né? É você pegar a regra e mostrar para essa pessoa que nós temos que ter uma postura ativa política na sociedade. E que mentira e discurso de ódio é antifranciscano. E você não adianta falar, isso não pode ou não deve. Você fala assim, isso está... Você não fala para a pessoa... É como, não sei se nós temos aqui entre nós pessoas formadas em direito, mas uma coisa que é difícil para as pessoas que são leigas no direito entenderem, que o direito penal, por exemplo, Tiago, ele não fala assim, é proibido matar. Não está assim o Código Penal. O Código Penal está assim. O Código Penal traz comportamentos que são crimes. Então tá lá, artigo 121, matar alguém. Ou seja, não é proibido matar. Mas, se você matar alguém, você comete o crime de homicídio e tem a pena de 12 a 20 anos, entendeu? Então a gente tem que mostrar para essas pessoas que, quando ela fala assim, mas isso não é papel da ordem. Está aqui na regra elemental que o franciscano deve fazer isso. E eu fui lá e fiz. Então, você achar que isso não é papel da ordem, isso é a sua opinião. O que está na regra é outra coisa. Eu não sigo a sua opinião, eu sigo a regra. Né? Até porque foi a regra que eu professei, não foi a sua opinião. Então, a gente tem que deixar os pontos claros. Eu acho que ultimamente isso é culpa da internet, sobretudo das redes sociais, que as discussões elas são sempre rasas. Né? Quando você não tem... Desculpa, estão entre irmãos, eu posso falar. Opinião e cotovelo, quase todo mundo tem, né? Opinião não pode ter. O que você tem que pegar é o fato, é o que está na nossa regra. Nossa regra diz o quê? Diz isso. Aí você fala, mas dá para interpretar. Dá para interpretar. Mas tem coisa que não está muito clara na nossa regra. Essas 5 regras que eu trouxe, a 6, a 14, a 15, a 16, a 18, a 19, tem que ser tatuado, já monta, copia essas 5 regras, e quando alguém vier com essa conversa, você cola isso para a pessoa ali. Você não precisa discutir, não precisa ficar falando se está errado, se está certo, que o irmão tem que pensar melhor, não. Fala assim, lê a regra que você é professor, nós acreditamos que a pessoa tem professado, fala para ela, decida, faça o seu discernimento. Você está seguindo a regra? Você entendeu o que você fez? Você está vendo, né, que no momento esse discurso de ódio vai contra o ser franciscano? E é contra isso que, como franciscano, eu sou obrigado a me insurgir contra o discurso de ódio, contra a injustiça social, contra a destruição do meio ambiente. Não é uma postura de quem não tem o que fazer. Não. Nos é cobrado isso. O Canto das Criaturas está fazendo 800 anos. Este ano, né, um jubileu tão importante para nós franciscanos e franciscanas, do cuidado com a criação, e tem gente que fala, você pode de reciclar ali. Já vi gente franciscano falando isso, que reciclar as coisas para pôr no lixo é frescura. Não sei o quê. Tem coisa errada aqui. Né? Nós somos franciscanos, né? A gente ousa dizer isso. Então a gente tem que, no mínimo, tentar cuidar, ainda que seja muito pouco, pelo menos fazer a nossa parte. Né? Começar pelo nosso quarto, mas começar em algum lugar que cuidando bem para que aquilo reflita na sociedade. Então, esses irmãos e as irmãs que têm essas posturas, que são geralmente contra o que eles defendem, aí eles tentam nos atingir falando, mas isso não é da ordem, isso não pode, e não sei o quê. Você fala para ele, mas está na regra. Quem que tá seguindo a regra aqui? Eu ou você, né? Então a gente tem que tem que fazer um momento de discernimento fraternal aqui. Que nos pede a ordem? O que nos pede a regra? Que nós nos omitamos? Então vamos omitir. Ou vamos tomar atitude ativa politicamente? Isso que é fundamental. Espero ter respondido a sua pergunta. Ótimo, sim, meu irmão. Eu concordo muito com você. Eu acho que a gente tem que ter mesmo essa postura, né?
E outra coisa que eu acho muito importante que você falou foi a necessidade da gente participar da vida da sociedade, né? Da maneira que for possível, né? Estou compartilhando um exemplo, né? Aqui na minha fraternidade, em Mossoró, nós cedemos, né? Nós dividimos o espaço da Casa Franciscana com a Associação de Pais de Autistas da cidade, né? É uma associação que não tinha sede, né? E hoje a gente compartilha com eles nesse espaço, né? Um espaço que reúne pessoas que fazem parte de um grupo muito excluído dentro da sociedade brasileira, né? Crianças e famílias que se estão numa situação de vulnerabilidade, né? E acho que as fraternidades devem também apoiar esse tipo de iniciativas, né? Que é que a gente pode contribuir com a nossa cidade, né? Com o nosso bairro. Perfeito. Pelo adiantar da hora, eu queria só pedir para que a gente abrisse as câmeras, né, para a gente registrar, fazer a nossa foto, né? A irmã Tassiana, se estiver por aí, puder nos ajudar também. Vou sim. Pronto. Todo mundo abre a câmera, passa um perfume para a gente tirar a foto. E teu cabelo. Eu não vou poder prometer que eu vou pentear meu cabelo, mas... Está todo mundo pronto aí? Todo mundo. Pronto. Pronto. Meus irmãos, a gente agradece, né? Eu agradeço aqui como coordenadora, né? Atual coordenadora da promoção vocacional, representando aqui o regional e a pessoa do irmão Marcos Érico. Acredito que foi muito proveitoso para todos, né? E uma alegria muito grande que estamos em 2 regionais, uma fraternidade maior, né? Como o irmão falou no início, mas estamos em 2 regionais aqui presentes. Agradeço também a irmã Tassiana, que estava aí nos bastidores, nos auxiliando. E a todos os irmãos também que tiraram seu tempinho, mas nessa responsabilidade, nesse chamado, né? De cada um com o seu serviço, na sua fraternidade, mas que num sábado à noite nós estamos aqui pensando e refletindo um pouquinho mais, né? Como a gente não tem tanto tempo também, mas algum irmão que tiver alguma dúvida depois, quiser também, o irmão, se depois ele for compartilhar conosco os slides, aí a gente coloca nos grupos daqui do nosso regional e partilha com os irmãos, tá bom? Então, para que a gente finalize, peguem um devocionário, quem está com o devocionário aí próximo, para a gente fazer a nossa oração final, na página 33. E depois de uma formação tão rica, tão esclarecedora também, a oração é a oração pela vocação franciscana secular, lá no finalzinho da página 33. Todo mundo encontrou? A gente pode abrir o microfone e rezar junto. Vamos lá? Senhor Jesus, que disseste, orai ao Senhor da Messe, para que lhe operários para a sua obra. Escutai nossa humilde oração. Tu que chamaste Francisco e Clara de Assis para viver na mais íntima comunhão contigo e para renovar a tua igreja, suscita também hoje homens e mulheres para viverem o Evangelho, impulsionados pelo Espírito Santo, a atingir a perfeição da caridade no próprio estado secular
e a reencontrarem o gosto da oração, da contemplação e do serviço ao próximo. Nós te pedimos que muitos jovens também se encontrem no projeto franciscano de vida para desenvolverem a sua vocação cristã e tornarem-se testemunhas e instrumentos da missão da Igreja, anunciando-te com a vida e com a palavra. Assim, imitando a disponibilidade incondicional da Virgem Maria e unidos à família franciscana, seremos portadores da paz e mensageiros da perfeita alegria em todas as circunstâncias, de modo que, inseridos na ressurreição de Cristo, caminhemos com serenidade ao encontro definitivo com o Pai. Amém. Muito obrigado pela Em nome do paciência. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode falar, irmão. Muito obrigado a todos que estiveram presentes aqui, obrigado pela paciência. Eu vou mandar depois para o irmão Marcos Érico o PDF dessa apresentação, né? Aí quem pedir depois pede para poder levar, e pode mostrar nas fraternidades também, para um momento de reflexão, sobretudo da regra. Eu acho que o mais importante de tudo, que acho que é uma boa forma de abordagem junto às fraternidades, é a gente começar pela regra e pela Carta de São Francisco. Aí a pessoa vai falar o quê? Não tem o que discutir, né? Que não gosta, pode falar que não concorda com a interpretação. Mas vamos ver, eu acho que é uma boa forma de você começar. E foi um momento muito bom, e a gente agradece. E quem sabe uma outra oportunidade, acredito que o irmão Marcos depois combina com você, com outros irmãos, e até os outros irmãos também fiquem à vontade também, se depois quiser tirar alguma dúvida, eu acredito que aí é só entrar em contato e a gente pode repassar o seu contato, não é isso, irmão? Com certeza, estou à disposição. Pois tá bom. Nós agradecemos, viu, mais uma vez, em nome de todo o regional, a disponibilidade do irmão Ângelo e de todos os irmãos que estiveram aqui presentes conosco. Então, tenhamos todos uma boa noite, paz e bem. Paz e bem. Boa noite. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.